Hi student, it's a pleasure to be here with you once again. É uma satisfação estar com vocês aqui, com você estudante, para mais uma teleaula. Espero que a gente possa fazer um trabalho muito bom, dividir informações, conhecimentos e aprender muito inglês, que nos interessa, né? Então, a aula de hoje eu peguei o texto jornalístico. Então, a gente tem, a língua usada é vista como uma ferramenta de comunicação, no caso a língua inglesa. Então, de todos os gêneros textuais que eu acho, o texto jornalístico ele é muito importante para a gente, para a leitura, para a gente decodificar o que o autor quer dizer, passar as ideias, se comunicar, né? Então, uma coisa que eu queria da comunicação, que a gente está, comunicação em língua inglesa, vou ter que colocar até esse termo. Então, a gente ou está do lado de quem faz a comunicação, que cria a comunicação, ou do lado de quem recebe. Então, um lado está a pessoa que recebe os textos, os vários gêneros textuais orais e escritos, e do outro lado está quem produz. Então, a gente vai trabalhar mais aqui a recepção desses textos orais, né? Não é a produção deles, não. Então, a gente vai escolher, eu escolhi o texto jornalístico. Eu acho que eu vou fazer um roteiro do que eu vou falar. Então, começando, trabalho com essa habilidade de leitura. Então, a gente trabalha aqui, estudante, com a habilidade. Não é mais a gramática, igual vinha nos livros. Pronome interrogativo, hoje vamos estudar pronome interrogativo, hoje é o verbo to be, hoje é adjetivos comparativos, hoje é o futuro. A gente nem vai ter aula nenhuma minha com esse nome, não pode, nem esperem que não vai ter. Vai ter aulas de gramática, sim, uma gramática partindo de uma intenção comunicativa, que a gente vai partir para a gramática, mas sempre chegar lá na frente na comunicação. O que você vai comunicar, no caso aqui, é a gente receber essa comunicação que vem via texto jornalístico. E o jornal também é encarado como um suporte, no caso de texto jornalístico, jornal. O que é suporte? Onde tem outros gêneros textuais, né? Outras formas de comunicar. Então você tem chat, você tem o anúncio publicitário, você tem resenha, você tem milhões de outras coisas. Textos literários também que tem no jornal, tudo. Editoriais, então é uma multiplicidade enorme de gêneros textuais. Então o jornal traz isso. E foco na importância da comunicação em língua inglesa, a diversidade de gêneros textuais, que a gente quer comunicar, vou comunicar com alguém. Então eu vou escolher um gênero. É convite? É um editorial? Quero criticar um livro? É uma resenha? Então, essa ideia do gênero textual é um divisor de águas no aprendizado das linguagens. Da língua portuguesa, para mim, e da língua inglesa. Os elementos do texto jornalístico que eu vou falar com vocês também muito interessantes, né? E atividades comentadas com o texto jornalístico. Então, esse é um resumo. Então, eu gosto toda aula ter um desafio, uma palavra que é uma ideia, né? Para alavancar a aula. Como estudar a língua inglesa como uma ferramenta a serviço da comunicação entre as pessoas. Então, essa ideia é básica. Se não for a comunicação entre as pessoas, não é por você decodificar uma comunicação que foi feita com você ou fazer uma comunicação com alguém, ela não tem sentido, né? Então, é muito importante a gente, na comunicação, nos gêneros textuais, saber qual a intenção do autor, por que ele quis, a quem ele se dirigiu, a quem o jornal se dirige, né? Então, eu acho que, de todos os gêneros, o jornalístico, ele dá para esclarecer muito, para trabalhar muito essas habilidades da leitura. E o Enem cai nas questões que a gente analisa sempre, são questões de leitura, né? Eu comento muito em outras aulas que tem aquele programa de avaliação que é o PISA, né? Que avalia os países todos, da OCDE, que a prova chama leitura, não chama prova de... No inglês não é prova de inglês ou prova de francês, não. É prova de leitura. Leitura em língua inglesa, leitura em japonês, leitura em alemão. Então, é um nome que, às vezes... Então, a prova também do Enem não é uma prova de língua portuguesa. A
prova de comunicação em língua portuguesa. Então, isso faz diferença, né? Então, a gente escolhi uma notícia de um jornal, Washington Post, de April 4th, 2020, de 4 de abril, sobre o coronavírus, que tudo está um tema que está perpassando tudo, então a gente não tem como fugir dele, né? Então, essa matéria, né, que eu peguei, foi capa do jornal, foi até polêmica, uma matéria polêmica, vou explicar depois por quê, e eu peguei o texto da página do Washington Post e coloquei ele, digitei ele, sem diagramação nenhuma. Então você vai ver, US Trajectory Akin to Italy's Pence Warns, é o título, né? Coloquei. Aí vem tudo aquele coronavirus, fatality soar above 1,600 officials, voice alarm as emerging stockpile, tarará. Aí vai continuar. Coronavirus death in the United States past 4,600. Isso é um texto do dia 4 de abril, então desatualizado, né? Que é muito importante também quando a gente vai ver um texto, somente um texto jornalístico, de que data que é. Porque a gente vê muito na internet coisas que são, isso aí do ano passado, isso aí de 3 anos atrás. Então a gente tem que ter muita atenção na data, né? Para quem... Então aqui é o seguinte, então está o texto todinho, que eu não vou ler, é importante, todinho com as palavras. Tem aqui, a gente já começa para a gente já ler, já falar aquilo que se fala, toda a aula de leitura. As palavras cognatos, que vai ter uma aula específica disso, são palavras parecidas com o português. Coronavírus é igual. United States Past, Américas, e outras palavras, prediction, previsão, e outras palavras conhecidas, que é o caso de palavras universais, que é o caso da palavra lockdown, que é o confinamento. Então, são palavras que estão passando a entrar para a língua e são muito usadas. Então, agora, eu peguei assim isso aqui, essa matéria que você olha aqui, é difícil de ler, só entende uma matéria dessa quem tem um conhecimento linguístico, muito vocabulário, porque ela não está da forma que é do jornal, que ajuda muito o leitor. Então, eu tentei diagramar, ela continua aqui, tá vendo? Em inglês, aí eu tentei pegar parte por parte da gramação do jornal. Então, eu tenho a primeira parte que é headline, que é a manchete que o título, né? Então, qual a característica? Inclusive em língua portuguesa, o presente do indicativo aqui. US trajectory akin to Italy. Então, a trajetória americana parecida com a Itália. Pence warns, é o vice-presidente. Verbo no presente do indicativo, adverte, né? Então, aqui já há um uso do presente do indicativo. Terceira pessoa, warns. E o lead? Lead é um resumo da notícia. A palavra vem do inglês, lead, e a gente usa em português, que é o resumo do que vai acontecer, do resumo do que vai falar o texto. Então, isso ajuda demais, né? Você tem a foto, você tem o lead, você tem a legenda, esses elementos que eu vou falar de todos. Isso ajuda o aluno na interpretação. Inclusive, no Enem cai mais o texto. Você vê mais no Enem o texto, sem, às vezes, a diagramação exata do gênero textual. Então, vai ficar mais difícil. Mas na vida real, que você vê a diagramação, você vê a propaganda, você vê outras coisas relacionadas na leitura da internet, então, como facilita você extrair as informações que você quer? Que essa leitura, diferente da literária, que é de entretenimento, essa é para extrair informações, e essas informações são para você construir as opiniões, saber diferenciar fato de opinião. Aí que é o leitor proficiente que a gente quer, aquele leitor crítico, que entende o que lê, né? Então, tem o lead. O lead aqui seria coronavirus fatality soar above 4,600. Então, as fatalidades vão acima dos 4.600. Isso antigo, de 4 de abril, né? Então, a gente tem outros elementos. Aqui está a foto, que é muito importante aqui, ó. A foto, essa foto causou, depois vou explicar uma polêmica danada, que é do cemitério de São Paulo, né? Que saiu nesse jornal famoso americano. Então, nós temos a foto, que é non-verbal information.
as fotos, as imagens. Então, são informações não verbais que ajudam demais. E para falar uma coisa interessante também que eu acho, que o jornal manifesta opinião no editorial. Mentira. Uma parte da opinião do jornal, ela é colocada no editorial, mas ali é explícito. Mas a foto traz opinião. Você vê fotos aí, capa de revista, a capa, a informação, como comunica a informação não verbal. Muito, então você vê as fotos e tudo. A matéria é tendenciosa, não tem nada escrito tendencioso, mas a foto é tendenciosa. Então, ela tem informações de opinião, muitas informações. Então, a informação não verbal que a gente fala aqui, né? Aqui é o texto mesmo, que tem os autores, os jornalistas, então a manchete, o lead, aqui é o texto em si, então já ajuda muito, tá lá, tá vendo? Você já sabe de que fala. Texto, né, que tá aí, e cutline, que é as legendas. Legendas são uma fonte menor, debaixo das fotografias. Então a gente tem aqui, cutline. Cemetery workers in protective suits carry out a burial em São Paulo. Então, essa notícia causou polêmica, foi no final aqui. Many Southern Hemisphere countries that were slow to respond to the novel coronavirus have stepped up their efforts. Então, esses países que demoraram a responder aumentaram os esforços para combater o coronavírus. But Brazil's president has called his country's outbreak. Outbreak é surto. O presidente chamou o surto de uma fantasia. Então, isso que causou a polêmica. Então, quando os países estavam fazendo esforços para enfrentar o coronavírus, ele está achando o Brasil, achou que é uma fantasia, o surto, que é a palavra outbreak, muito usada atualmente. Então, está aí, né? Então, a legenda, não só a legenda, como a notícia, tem que responder essas perguntas. Who, quem, what, em português também. O que, when, quando, where, how, como, onde, why, por quê. Aliás, falando em comunicação, que a gente sempre está mantendo a ideia da língua estrangeira, da linguagem com comunicação, até para dar um recado também. A pessoa, para dar um recado, qualquer coisa, saber quem, quando. Tem pessoas que comunicam uma coisa, você não entende nada. Então, mas quem, por quê, quando, como, aí, então não só a matéria, como a legenda. Tem que ter, que as pessoas postam as coisas nas redes sociais, você não sabe. Mas isso aí é onde? Quem é que está nessa foto? Então é importante você saber responder essas perguntas básicas, né? Então tá aqui, aí eu coloquei aqui um item de leitura, que é o but, que é uma conjunção, né? Que ela dá uma relação com a outra. Embora os países demoraram a responder ao desafio do coronavírus, o Brasil, então aqui dá uma oposição, né? Aí que eu falei essa atividade que eu acho ela importante. Many Southern Hemisphere countries that were slow to respond to the novel coronavirus have stepped up their efforts. Então, as nações que demoraram aumentaram os esforços. But Brazil's president called his country's outbreak a fantasy. Então, os países aumentaram os esforços, mas o Brasil... Então, o conectivo but estabelece uma adição entre as duas ideias, uma coisa somada com outra? Não. Ela amarra o texto. Então, nós temos que aqui desamarrar o texto. E para escrever, tem que escrever textos amarrados, com muito, né? Uma coisa prendendo torna mais interessante, uma coisa depender da outra, uma coisa, né, influir na outra. Estabelece uma oposição entre as ideias? Estabelece uma relação de causa e consequência? Causa e consequência não. É uma oposição entre as ideias. Então, o texto, para ficar amarrado, como a gente diz, ele tem que estar com muitas essas amarras, muita conjunção, com muita frase que depende da outra, né? Mas mantendo a gramática a serviço disso aqui. Nunca gramática solta. Classificar a conjunção, adversativo, isso é uma bobagem. Isso aí não precisa de nada, né? Distinguir complemento nominal de adjunta de nominal, umas bobagens que não é para o leitor, não é para você, aluno. Coisas para um gramático, né? Que é importante. A outra atividade
many southern hemisphere countries that were slow to respond to the novel intensified their efforts. Então, tá a palavra aqui, intensify their efforts, ela have stepped up their efforts. Stepped up é aumentar os seus esforços. A outra atividade, coronavirus deaths in the United States passed 4,600 Wednesday, as Vice President Pence issued a ominous warning that America's situation is most comparable to Italy. Então ele comparou com a Itália, né, com o vice-presidente com a situação da Itália, que chegou na capacidade total de atendimento. Então, aqui é a palavra ominous que eu queria saber o que é. Ominous, ele é auspiciosa, sinistra, ameaçadora ou inédita? Então, a palavra ominous, você vê pelo texto. Muita coisa a gente vai no dicionário procurar, mas muita coisa a gente vai usar pelo conhecimento prévio ou por adivinhando a palavra. Então, é importante adivinhar a palavra. Então, a gente vê aqui pela notícia toda que ela é o adjetivo. Então, é importante também a vocabulário aparecer num contexto, que é uma coisa sinistra e ameaçadora, o adjetivo ominous. Então, várias pistas de leitura vão nos dar o sentido do... Outra atividade, past warning that American situation most comparable to Italy's struggle. Então, aqui também seria o caso, né? Da sinistra e ameaçadora. A manchete de uma notícia, tal verbo lá que aparece até em terceira pessoa do present simple present, warn, que o warn é prevenir, né? To ignore é ignorar, to advise é to approve, aprovar. Não, ele é prevenir, advertir, o to warn. Então, a gente vai vendo também por tudo, uma coisa ajuda de lá, outra de cá, a figura ajuda de cá, o texto. Então, eu acho assim que o texto jornalístico tem muita possibilidade. O Enem, a gente vê nas provas de Enem que a gente analisa muito, tem muita charge, muita tirinha e trechos de notícias, né? Já vi muito então o texto jornalístico é muito usado no Enem. Então, tips on reading. Então, seriam dicas, tips na leitura. Muita atenção nas imagens, nas fontes, na legenda ou outros elementos gráficos. Então, o texto em geral, ele tem muita coisas, ícones que hoje em dia a gente usa. A leitura também não é só verbal, leitura de ícone, onde é play e feed, e todos aqueles ícones da internet. Então é importante também essa leitura. Tentar procurar responder numa notícia as perguntas who, quem, where, when, why e how. Então, essa forma que a gente aprende, pronome interrogativo e são esses aqui, mas para ficar uma coisa clara dentro de um contexto. E nada melhor para dar um contexto a isso que a notícia. Mobilizar seu conhecimento prévio. Então, é o que eu sabe. Então, hoje o aluno, você estudante, já sabe o que está acontecendo no mundo. Está passando por essa quarentena difícil, então você já tem aquela ideia prévia. Então, não é, o estudante não é aquele ser que não sabe nada, que o professor vai ensinar agora uma folha em branco. Não, é uma pessoa que já realmente sabe alguma coisa. Procurar as palavras cognatas que eu dei esse exemplo, palavras iguais ao português, que é uma lista grande. Só pelas palavras iguais ao português que são cognatas, você já interpreta. Dá para você já saber o texto, mais a gravura, mais a imagem, você já interpreta o texto. Thanks for watching. Muito obrigado por assistir ao vídeo, a teleaula. E essa frase também que eu acho importante. Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. A educação é importante. Eu gosto sempre de terminar qualquer coisa com uma frase. Tudo que você aprendeu, quer dizer, a educação é importante, é aquilo que fica, aquilo que você vai usar no dia a dia, que você não aprendeu, que não usa para nada, e muita coisa a gente aprende, umas palavras, aprendi lá uma coisa de vocabulário, nunca usei aquilo ali, então é uma bobagem. Então tem que saber coisa na comunicação, ver o que é importante você usar. Então,
agradeço muito esse contato que a gente teve. Espero que tenham gostado da aula e até as próximas aulas.